Dando continuidade aos conceitos de entropia em máquinas reais, agora falaremos um pouco sobre refrigeradores. Bom, o refrigerador é um dispositivo que utiliza trabalho para transferir energia de uma fonte fria para uma fonte quente, enquanto o dispositivo repete uma série de processos termodinâmicos. A ideia agora é um processo inverso ao natural, é tirar calor de uma fonte fria e mandar para uma fonte quente, obviamente ao custo de algum trabalho útil a ser realizado. Em refrigeradores domésticos, por exemplo, o trabalho é realizado por um compressor elétrico que transfere energia de um compartimento onde são guardados, fonte frio, por assim dizer, os alimentos para um ambiente que seja de fonte quente. Dito isso, podemos assim então definir um refrigerador ideal. Em um refrigerador ideal, todos os processos são reversíveis e as transferências de energia são realizadas sem as perdas causadas por efeitos como atrito e turbulência. No vídeo anterior, nós falamos sobre algo muito parecido com isso, tanto é que agora surge novamente isso. Considere um refrigerador ideal do tipo. O refrigerador ideal também é considerado o refrigerador de Carnot. E o sentido de operação é justamente o sentido inverso do sentido de operação das máquinas de Carnot. Em outras palavras, todas as transferências de energia, tanto em forma de calor como em forma de trabalho, ocorrem no sentido oposto. Então, está aqui, ó, no refrigerador de Carnot, os processos são todos contrários. Comparando o ciclo de Carnot com o ciclo do refrigerador de Carnot, um é inversamente ao outro. Tanto que o trabalho de um é menos o trabalho do outro. Então, para ficar ainda mais claro, vejamos outra ilustração. Então, aqui, se você perceber, uma energia QF é transferida em forma de calor da fonte fria para o gás. E a quantidade de calor Qzão e Q é transferida do gás para a fonte quente. Sendo que o sentido natural é justamente o contrário. Isso se faz a custo de algum trabalho, que é isso que nós vemos aqui. Um trabalho é realizado para que essa operação ocorra. Sobre o refrigerador, e o trabalho é sobre o refrigerador pelo ambiente. O trabalho é realizado sobre o refrigerador pelo ambiente. Então, com isso, a gente consegue definir agora pelo menos uma equação matemática para a eficiência de refrigeradores, que é a seguinte. Nós temos que a eficiência do refrigerador vai ser K igual a energia extraída dividida pelo trabalho, sendo esse K conhecido como coeficiente de desempenho. E a energia extraída, que é a energia absoluta da quantidade de calor frio dividida pelo trabalho. Então, com isso, a eficiência de um refrigerador é alta se conseguirmos que a maior quantidade possível de energia QF passe da fonte fria usando a menor quantidade possível de trabalho. Ou seja, quanto mais energia fria nós conseguimos realizar, tivermos e conseguimos realizar o trabalho mínimo para isso, o coeficiente de desempenho vai ser máximo, por assim dizer. E daqui a gente sabe que o refrigerador de Carnot ele tem a seguinte equação. Eu tenho que a energia, a quantidade de calor frio mais o trabalho, ele tem que ser igual à quantidade de calor inserido no sistema, por quente. Então daqui eu consigo isolar que o meu trabalho vai ser igual à energia inserida menos a energia perdida, que ou o calor quente menos a quantidade de calor quente menos a quantidade de calor frio. Então, portanto, redefinindo agora quem é meu trabalho, eu consigo definir agora o meu novo coeficiente de trabalho, que ele vai ser a quantidade de calor que é perdido, vai ser
vai ser dividido pela quantidade de calor que é inserido no sistema, a quantidade de calor absoluta inserida pelo sistema, menos a quantidade de calor perdida do sistema. Além disso, no caso ideal, a gente tem um processo cíclico, de modo, novamente, que assim como na máquina de Carnot, a variação da entropia é igual a zero. Ou seja, eu tenho que a minha variação da entropia vai ser assim como no processo de Carnot, vai ser a variação da entropia inserida no sistema, mais a variação da entropia perdida do sistema. Isso vai ser igual a zero. Então, com isso, eu consigo definir que a quantidade de calor inserida no sistema dividido pela temperatura a qual foi inserida, menos a quantidade de calor perdida do sistema, menos a temperatura em que ela foi perdida, vai ser igual à variação da entropia. E eu só consigo fazer isso só para ficar claro, porque eu estou trabalhando a temperatura constante. Então, na temperatura constante, só lembrando que eu tenho que, se a temperatura for constante, tem que a variação da entropia é igual a integral de 1A até 1B de dQ, que é a quantidade de trabalho realizado, que é a quantidade de calor realizado, dividido pela temperatura. Como a temperatura é constante, isso aqui sai para fora da integral e eu tenho que a quantidade de calor vai ser justamente a variação da entropia vai ser justamente a quantidade de calor dividida pela temperatura. Só para ficar claro o porquê de conseguir encontrar esse tipo de expressão. Então, agora substituindo a variação da entropia, a gente tem que a variação da entropia, a variação da quantidade de calor absoluta vai ser igual à quantidade vai ser igual à variação, vai ser igual à quantidade de calor perdido do sistema absoluto dividido pela temperatura, vezes a temperatura a qual ela foi inserida. Então, reorganizando, fazendo só um jogo de álgebra, eu tenho que o meu coeficiente de desempenho agora vai ser a quantidade de calor perdido dividido pela quantidade de calor dividido pela temperatura que foi perdido, vezes a temperatura que ele foi temperatura que foi inserida, menos a quantidade de calor que foi perdido. Colocando para fora a quantidade de calor que foi perdida, nós temos que TQ dividido por TF vai ser igual a 1 menos isso aqui. Então, nós multiplicamos tudo isso aqui por TF, embaixo que eu estou multiplicando por menos 1, isso aqui vale 1, estou multiplicando por 1, isso aqui vale 1. Então, eu tenho agora que a quantidade de calor vai se cortar, então eu tenho que, fazendo o jogo de fração, eu tenho que a quantidade de calor não, a temperatura final que perdeu calor vai ser igual à temperatura que foi inserida menos a temperatura que foi perdida. E esse aqui vai ser o novo desempenho do refrigerador de Carnot. A gente pode também pensar no processo em que a gente tem um refrigerador perfeito, que não precisa de trabalho para transferir o calor da fonte fria para a fonte quente. Então, o que nós queremos é uma variação da entropia da fonte fria e ela vai ser igual a menos. Nós sabemos que da variação da entropia que isso vai ser igual a menos o valor absoluto da quantidade de calor frio devido à temperatura fria. E nós sabemos que a quantidade de calor do processo quente vai ser igual a mais a quantidade de calor que é inserida no sistema dividido pela temperatura que for. Então, a gente sabe que a variação da entropia tem que ser igual a zero, então a gente sabe que essa variação líquida aqui vai dar igual a zero, então a gente tem que redefinir que a variação da entropia vai ser justamente isso aqui. A quantidade de calor menos a quantidade de calor inserido menos a quantidade de calor perdido
ambos dividem pelas suas temperaturas respectivamente nesse processo. O que acontece é que, como a gente está em um processo em que a gente está supondo que é um refrigerador perfeito, que não precisa de trabalho para transferir calor, então essa expressão aqui de cima torna justamente a mesma quantidade de calor para ambos. Então isso aqui vira Q, e botando o Q para fora, eu tenho justamente que 1 sobre a temperatura que foi, isso aqui é um Q, viu? Tá parecendo 8, mas é para ser um Q. Q. 1 sobre T índice Q, que é o calor inserido, menos 1 sobre T, que é o calor perdido, o calor frio. E a gente sabe que aqui, a gente pode encontrar uma desigualdade do modo que TQ tem que ser maior que TF, mas como nós estamos supondo que queremos um refrigerador ideal que vá do frio para o quente, então a gente tem que reverter a desigualdade. Mas ao reverter a desigualdade, nós encontramos que a temperatura 1 sobre o inverso da temperatura que é inserida vai ser menor sobre o que é 1 sobre o inverso da temperatura que é pedida. Entretanto, essa variação aqui, se você notar, esse caso vai resultar em uma variação da entropia negativa, respeitando a segunda lei da termodinâmica. Então, obviamente, a gente vê no dia a dia, na natureza, que o fluxo de calor não funciona desse jeito aqui. Isso aqui não existe. Não é assim que funciona o fluxo de calor na natureza. No fluxo de calor na natureza, a gente sabe que ele vai de uma fonte quente para uma fonte fria. Então, não existe um refrigerador perfeito, por assim dizer. E é isso que eu tinha para falar sobre hoje, sobre refrigeradores, e é isso.